Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje pediram para eu fazer uma pesquisa sobre um comentário, acho que foi do TikTok, onde o indivíduo comenta de uma CCB pior do que a CCB raiz mesmo, a CCB. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando da CCB do sétimo dia. Neste corte de vídeo, a pessoa então que me enviou quer saber o que é verdadeiro e o que é fictício. E infelizmente eu já adianto para a pessoa que me enviou que tudo que está aqui no vídeo, eu fui fazer minhas pesquisas, fazer a minha, digamos assim, bibliografia do assunto. Infelizmente não é ficção, não é fake news. Existe mesmo uma CCB piorada do que esta que está aí, que é a CCB do sétimo dia. Sim, uma CCB do sétimo dia. Nos mesmos moldes da Congregação Cristã no Brasil, mas que segue o viés sabatista. Então fique ligado, porque já já eu trago aqui as informações sobre esta recente seita. É uma seita que não tem nem 30 anos de vida. É ainda inexpressiva, mas devido a essa questão toda da CCB, desse avivamento que está tendo as pessoas procurando a Bíblia, muitas estão saindo da organização, e aí parece que alguns acharam essa outra aqui, a CCB do sétimo dia. E a pessoa quer saber se é melhor que a CCB normal. O que estava estragado na outra, nesta, na minha humilde opinião, ficou muito pior. Então, não perca este vídeo. Com certeza vai lhe ajudar a tomar algumas decisões. Mas antes, deixa eu dar aqui rapidamente os nossos recados. Todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, ao pessoal inscrito lá na nossa plataforma do Apoia-se, nós fazemos sorteios apologéticos. O nome é pego lá da nossa lista, colocado aqui na nossa caixa de sorteios. E nós, aos que estão ali participando, apoiando, contribuindo com o nosso ministério, nós retribuímos, sorteando sempre pelo menos uma Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Então, se você ainda não faz parte aqui da nossa família, ou ainda não concorre a esta Bíblia, vai lá no Apoia-se, se inscreva e bem-vindo à família CACP. Uma outra informação importante é o app do CACP gratuito para a plataforma do seu celular. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo. Bem, vamos lá então, ver aqui o vídeo que me enviaram e depois eu volto para comentar. CCB do sétimo dia, vamos lá. Sabia que existe uma congregação cristã no Brasil que guarda o sábado, mas não é adventista? Muita gente não acredita, mas essa é a Congregação Cristã do Sétimo Dia. Ela nasceu em 1993, lá em Santa Catarina, e a história por trás dela é impressionante. Tudo começou com o ancião Luiz Bento Machado, um dos nomes mais antigos e respeitados da CCB no Brasil. Durante a reunião no Brás, ele sentiu uma revelação profunda sobre o quarto mandamento, a guarda do sábado. Ele tentou levar essa luz para a liderança, mas acabou sofrendo muita pressão. Em um culto emocionante, ele declarou abertamente: Deus me revelou o sábado. Ele não renunciou ao ministério, apenas se afastou, dizendo que levaria o dom que Deus lhe deu até a sepultura. Hoje, eles mantêm os costumes da CCB, mas guardam o sábado e usam pão ázimo na ceia. É isso aí, gente, é verdade. Isso que esse rapaz colocou aqui é factual. Estou botando aí para você a página que eu encontrei aqui. E tá aqui o artigo Congregação Cristã do Sétimo Dia. A cabeça desse indivíduo foi levada ao vento, desse ancião chamado Luiz Bento, lá de Santa Catarina. E aí nasce esse Frankenstein, chamada Congregação Cristã do Brasil do Sétimo Dia. O que acontece? As argumentações que eu estou vendo aqui no site, que você está vendo aí do meu lado, que eu estou colocando aqui do meu ladinho, são as mesmas usadas, por exemplo, pelos adventistas do sétimo dia. As mesmas. Nós temos aqui uma playlist, se você quiser fazer a sua pesquisa, só tratando sobre o sábado. Uma playlist
só sobre o sétimo dia. São dezenas, se não me falha a memória, passou de uma centena de vídeos refutando essa questão do argumento sabatista. Nós também temos um livro, Sabatismo à Luz das Escrituras. Se você quiser este PDF, eu te envio, escrito pelo pastor Nathanael Rinaldi, pelo pastor Paulo Cristiano e por mim. Então aqui os argumentos que eles usam, a Igreja Cristã do Brasil do Sétimo Dia, é praticamente os mesmos usados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Provavelmente esse ancião Luiz Bento Machado, ele não teve estrutura para responder biblicamente a algum sabatista que chegou nele, e aí ele acabou aderindo a esta heresia. O que acontece? A CCB, ela é uma organização que não aceita o estudo das Escrituras. Ela rechaça a exegese bíblica, a teologia, a sistematização das Escrituras. Logo, esse camarada, esse Luiz Bento, diante da sua obliquidade, ele não soube responder à questão do sábado. Porque se você analisar a Bíblia, você não vai encontrar o sétimo dia no Novo Testamento. Não existe mandamento para que se guarde o sétimo dia à Igreja de Jesus. Tem até um vídeo aqui onde é perguntado a um adventista do sétimo dia, acho que é o pastor César, pergunta para o Ezequiel, para ele dar um versículo bíblico no Novo Testamento para guardar o sábado. E aí o pastor César aperta o Ezequiel, e o Ezequiel, que é um pastor adventista, confessa. Não, realmente não há. Diretamente não há. Porque não existe. O sábado, como está lá em Êxodo 31, verso 16 e 17, era e tinha um propósito com Israel. Como está em Deuteronômio 5,15, era um memorial para que eles tivessem ou trouxessem à memória aquele momento de escravidão na terra do Egito, para que eles não se esquecessem que eles foram escravos. Por isso eles receberam um dia de feriado na semana, ou um dia de descanso na semana, já que eles trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda. E aí, então, nasce a ideia do sábado como uma ideia de descanso, de repouso. Que se você ler o capítulo 4 de Hebreus, você vai entender que o descanso para aquele povo escravo era o sétimo dia. E Paulo, escrevendo em Hebreus capítulo 4, explicando a superioridade de Cristo, deixa claro que o nosso descanso não é um dia da semana, mas sim o próprio Senhor Jesus. Ele é o Shabat, ele é o descanso, ele é o que nos faz cessar as obras de pecado, de promiscuidade desse mundo e vivermos com Deus. Ele mesmo disse lá em Mateus 11, de 28 a 30, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim e tomem meu jugo que é suave e o meu fardo é leve. Então, no contexto neotestamentário, a igreja não tem obrigação de se guardar dia nenhum. Tá? E com relação à lei, não somos salvos pela guarda da lei. O próprio autor, o próprio líder da igreja primitiva, que foi Tiago e não Pedro, deixou claro que pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. E a salvação é pela graça, é pelo favor imerecido, não é pela guarda dos mandamentos. Mas dos mandamentos de Cristo, como está em 1 Coríntios 9, 20 e 21, que nós guardamos no Novo Testamento, ou dos mandamentos que foram ratificados do Velho para o Novo, não há o sábado. Porque o sábado foi abolido. Exemplo, a circuncisão, ela era superior ao sétimo dia. Tanto que se o dia de circuncidar o menino caísse no sábado, o pai e a mãe podiam ir no templo quebrar o sábado para circuncidar o menino. E lá em Gálatas capítulo 5 e 6, principalmente no capítulo 5, Paulo deixa claro que a circuncisão acabou, que agora a circuncisão era do coração e não física ou do prepúcio masculino. Isso é que precisa ser entendido. Lá em Gálatas 4, 10 e 11, Paulo fala que se nós, como igreja, guardarmos dias, meses e anos e tempos, versículo 4 do capítulo 5 fala da graça decaíste, lá em Gálatas.
Então, Gálatas 4, 10 e 11, Gálatas 5, 4, deixa claro que se você quiser guardar o sábado para ser salvo ou guardar qualquer mandamento da lei para ser salvo, você caiu da graça. E no Novo Testamento não há dia de guarda, porque no Novo Testamento há um Cristo de guarda, há um Cristo que nós repousamos nele. Voltando aqui para CCB do sétimo dia, é óbvio que o Luiz Bento, o ancião aqui que recebeu essa pseudo-revelação, ou mais uma revelação do diabo, porque já na CCB, se você observar bem, se você for uma pessoa criteriosa e analisar as pregações, a maioria das revelações que vem ali são de Satanás. Por que eu digo isso? Porque não tem base bíblica. O ancião lê qualquer coisa que ele nem sabe o que ele está lendo, porque ele não estudou, ele não pesquisou, ele não fez exegese, e depois sai falando a revelia sem nenhuma preocupação com a verdade bíblica. Então é uma revelação do diabo. E aí esse ancião recebe essa revelação do diabo e inventa então a CCB do sétimo dia, que é um Frankenstein, uma anomalia sem nenhum fundamento. E aí a pessoa que me perguntou, essa CCB é melhor que as outras? Não, essa aqui é pior. Porque já na CCB sem dia de guarda, é ensinado indiretamente ou às vezes até escancaradamente, né, como diz o meu amigo Léo, também o meu amigo Josafá, que a salvação é pelas obras. A CCB acaba ensinando uma salvação pelas obras. Logo, mais uma obra, menos uma obra, que é a guarda sabática, para eles não vai fazer diferença. Porque na cabeça do CCBano, realmente ele tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Eu sou testemunha porque o ano passado eu acabei frequentando, por força da necessidade dos irmãos que eram da CCB e congregam conosco, parentes vieram a óbito, 3 velórios eu fui, nos 3 velórios o ancião falou das obras do morto. Está aqui o nosso irmão fulano, tinha muitas obras, por isso deve estar diante de Deus e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque a salvação na CCB é pelas obras. Logo, acrescentar o sábado a isso tudo e ensinar que a salvação é pelas obras ou pela guarda da lei, normal. Lá em Atos capítulo 15, os fariseus convertidos dentro da igreja queriam ensinar que os crentes em Cristo Jesus e também os gentios, para serem salvos, tinham que guardar a lei de Moisés. Está escrito lá. Gente, por guarda de mandamento ninguém pode ser salvo. Como está em Efésios 2, de 8 a 10, somos salvos pela graça, por meio da fé, e não é por méritos, não é por guardar um dispositivo da lei. Agora, no Novo Testamento, nós não somos antinomistas, nós temos os mandamentos de Cristo, nós não vamos encontrar nenhuma obrigatoriedade de guardar sábado. Então está aqui mais uma seita, mais uma anomalia, mais uma discrepância, tá certo? Infelizmente, foram enganados aí o pessoal lá de Londrina, no Paraná. É isso mesmo? Santa Catarina, perdão. Estou com Londrina na cabeça. Santa Catarina. Tá certo? Então, lá em Santa Catarina, no sul do Brasil, o pessoal da congregação cristã foi enganado com o sétimo dia, porque o sétimo dia nunca foi parte da história da Igreja de Jesus. E agora a CCB de Santa Catarina está pior ao quadrado, ou seja, estragada ao quadrado. Já estava estragada, agora está estragada ao quadrado com a guarda sabática. Então, confirmando para você, infelizmente existe essa CCB, é uma CCB legalista mais do que a outra e com certeza é tão seita quanto a CCB raiz e não é uma boa organização para você cultuar e servir a Deus. Como está em Gálatas capítulo 5, verso 4, qualquer pessoa que queira se justificar pelas obras da lei, da graça decaiu. Sem sombra de dúvidas, é uma organização mais caída do que a primeira, né? Fundada em 1910. Então, fuja dela, povo meu. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só anotar em meu zap, entrar em contato ou deixar aqui nos comentários e, quando for possível, nós responderemos. Muito obrigado pela sua audiência e, se assim Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.